Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, santo é o Senhor, digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória. E nós estamos aqui para louvar o Senhor, adorar o seu santo nome e também aprender da sua palavra. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor aos nossos convidados, a paz do Senhor a quem nos assiste através das redes sociais. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês, segundo as vossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o Salmo 19:14. E logo após Provérbios 18:21. Salmo 19:14. Glória a Jesus, aleluia. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama ou bem a utiliza, comerá dos seus frutos. Amém? Podeis assentar. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor, tu és santo. O tema da mensagem dessa noite é as palavras da minha boca. Eu dividi aqui em 4 tópicos. Primeiro, as palavras podem abençoar e amaldiçoar. O segundo tópico, as murmurações nos deixam no mesmo lugar. O terceiro, as palavras podem determinar o nosso futuro. E o quarto e último, pelas palavras, justificados ou condenados, seremos no dia do juízo. Amém? Quem quiser estar anotando, cada tópico eu coloquei 2 referências. Só tem um que tem 3 referências. Mas cada tópico eu coloquei somente 2 referências. Então, vocês podem estar anotando, quem quiser anotar. Glória a Jesus. Então, no decorrer dessa mensagem, irmão, nós estaremos falando sobre esses tópicos que eu já falei. É sobre o poder da palavra, aquilo que nós devemos falar, aquilo que nós não devemos falar. Então, toda a mensagem vai ser em torno desse tema, que é as palavras da minha boca. O que elas podem fazer de bênção, de maldição. Nós estaremos aqui, eu falei, nós estaremos falando sobre esses tópicos. Por que nós estaremos? Ah, pastora, mas não é só você? Não, é o Espírito Santo e eu. Então, nós estaremos falando sobre esses tópicos. Também eu digo que essa palavra já tem falado comigo. A palavra do Senhor tem falado comigo. Eu preparando essa palavra e o Senhor falando comigo. Porque assim como vocês vão receber essa palavra, eu já recebi e ainda vou receber mais um pouco. Porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Cada irmão que vem aqui, se acaso o pastor Marcelo vier aqui, o pastor Fernando, qualquer um dos irmãos que pregam aqui, na semana que vem, vir aqui e pregar a mesma palavra, o Senhor vai falar com você de uma maneira diferente, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Assim diz a palavra, e assim o Senhor cumpre a sua palavra. Louvado é o nome do Senhor. Tópico 1. As palavras podem abençoar e amaldiçoar. Em Provérbios 12:18 diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então, irmãos, aqui fala que há alguns que falam como uma espada penetrante. E às vezes, se a gente não cuidar, se nós não nos cuidarmos, essas pessoas que falam isso somos nós mesmos. Então, irmãos, é muito importante que a gente se cuide nas palavras que a gente fala. Porque, como diz aqui, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Às vezes você dá uma palavra de incentivo para uma pessoa, às vezes a pessoa está caidinha ali. Essa palavra é saúde, essa palavra revigora, essa palavra traz ânimo. E conforme as palavras que você
disser, a pessoa esmorece, a pessoa desanima, as pessoas param de andar, as pessoas param de seguir a Jesus, às vezes, por causa das nossas palavras. Então, eu coloquei aqui, que nós devemos dar palavras de elogio sinceras. Se nós tivermos que elogiar alguém, irmãos, não tenha vergonha de elogiar alguém, principalmente quando se refere à tua esposa, ou o teu esposo, ou o teu filho, ou a tua filha, ou o irmão, ou irmã. Não tenha vergonha de elogiar. As irmãs sabem aqui, os irmãos também, todos vocês sabem que eu não economizo elogio, mas o meu elogio é sincero. Se eu achar que eu não devo elogiar, eu não elogio. E se eu achar que devo elogiar, eu sei que o elogio, às vezes, para uma pessoa que está desanimado, às vezes o Senhor te usa para fazer um elogio, para ela ver o valor que ela tem. Sabe, um esposo, às vezes a esposa está caidinha, está desanimada, aí o esposo chega e fala palavras assim sinceras, porque não adianta, irmão, você falar uma palavra de elogio só da boca para fora, o Senhor nem se agrada disso. O teu elogio, a tua palavra de ânimo, sabe, tem que ser do fundo do teu coração, tem que ser uma palavra com vida, uma palavra verdadeira. Há um conforto nessa palavra. Às vezes, eu lembro que quando meu esposo estava meio desanimado, meio triste, eu chegava com aquelas palavras, sabe, de ânimo para ele, e ele se reanimava. Da mesma forma, eu, quando estava desanimada, quando estava triste, essa semana ainda falei para o pastor Marcelo sobre isso. Às vezes eu estava bem desanimada e ele chegava com aquelas palavras de Deus que ele sempre tinha, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e aquilo me levantava, e da mesma forma ele. Então, irmãos, nós como família, uns têm que abençoar os outros, levantar, sabe, segurar a mão do outro, sabe? Quando um está quase caindo, a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um sozinho, porque quando um está quase caindo, o outro ajuda a segurar a mão, sabe? Nós mesmos como irmãos, às vezes as pessoas falam assim, para servir a Deus eu não preciso estar na igreja. Precisa sim, porque aqui é tua família, aqui são teus irmãos que estão aqui, e aqui é aonde você vai achar gente que vai levantar teus braços no dia que você está desanimado, no dia que você está caído, sabe, irmãos? Aí no mundo tem muita gente em depressão, porque não tem um irmão, não tem uma igreja, não tem aonde se apoiar, sabe? Não tem quem levante a sua mão. Aí o que acontece? Eles entram em depressão profunda. Não que os crentes também não tenham esse problema, porque às vezes isso é uma doença e pode causar depressão em qualquer um. Tem pastores, às vezes, que entram em depressão. Por quê? Porque muitas vezes eles se fecham e eles não querem se abrir, não se abrem, têm vergonha de se abrir e às vezes sofre sozinho e aí a depressão chega. Então, irmãos, não guarde nada no teu coração. Fale, abre a tua boca, usa tuas palavras e comente aquilo que você está sentindo. Pode ser com teu esposo, pode ser com tua esposa, pode ser com uma pessoa que você confia. Abre o teu coração e fale. A pessoa vai te ajudar, a pessoa vai te dar palavra de ânimo. Então, esses elogios aqui, irmãos, valem muito. Agora, palavras depreciativas, palavras, sabe, pejorativa, nunca use, porque a palavra depreciativa deixa a pessoa pior do que ela está. Se a pessoa fala assim, estou desanimada, tá mesmo, dá para ver. Olha como que você está aí, você vai acabar morrendo. Não, se a pessoa falar que está desanimado, a Bíblia diz, né, diga ao fraco, eu sou forte. Se você vê uma pessoa que está muito fraco, fala assim, nós somos fortes. Diga o fraco, eu sou forte. Anime um ao outro, a Bíblia diz isso, que é para nós animar um ao outro. No tempo de guerra, no tempo de provação, nós sabemos que o tempo está passando e cada vez mais, como dizia o meu digníssimo esposo, que já está com o Senhor, aquilo vai afunilando, isso vai afunilando. Esse mundo, sabe, jaz no maligno e as coisas estão afunilando e nós precisamos de alguém que nos dê uma palavra de conforto, que nos levante na hora que nós estamos abatidos e oprimidos. Então, quando você dá uma palavra para a tua esposa, para o teu esposo, você vai levantar ela, você vai levantar o moral dela e ela vai ficar de pé de novo, ficar fortinha. E quando você estiver desanimado, vice-versa aí que vai acontecer. Sobre os filhos também, abençoe e elogie, sabe? Fale palavras de encorajamento, em vez de dizer em tom de voz assim,
duro, fale com amor as palavras, porque a palavra branda, diz, Provérbios 15:1, diz assim, que a palavra branda aplaca o furor. Você pode dizer a mesma coisa, a mesma frase que tu quer dizer para uma pessoa, conforme o tom de voz que você disser, a pessoa vai ficar triste e vai se sentir ofendida. E você pode dizer a mesma frase com tom de voz amigável, a pessoa vai te entender e vai se sentir reanimada. Até um bebezinho, pega um bebezinho bem pequenininho, bem novinho, e começa a gritar perto dele e dizer, eu te amo, eu te amo. A criancinha vai, sabe, se assustar, vai chorar. Agora fale com carinho para você ver. Fale com carinho, pode ser o que for a palavra. A palavra, ele não vai entender a palavra, ele vai entender o tom da palavra, o jeito que você fala. Então, continuando aqui, as palavras, quando você for dizer para um filho teu assim, ó, porventura, em caso que você queira dizer assim, ó, você é burro, você não entendeu? Você pode dizer assim, ó, você não entendeu, meu filho? Eu explico para você de novo. Se você falar a mesma palavra, você falar, você não entendeu, se você falar assim com carinho, ele vai te entender. Agora, se você falar que ele é burro e não entendeu, ele vai marcar para o resto da vida. E se você falar com carinho, você vai animar ele. Eu explico para você de novo. Eu lembro que eu nem era criança, eu era casada, era mãe de filhos já, e o Odair, ele tinha um raciocínio muito rápido, e tinha vezes que ele falava as coisas para mim, eu ficava boiando. Você não entendeu, amor? Não, amor, não entendi. Aí ele me explicava de novo, mas ele nunca falou que eu era burra, que eu não entendia. Ele ficava, eu acho que bem no fundo ele achava que eu era burra, mas ele não falava. Ele não falava. Você não entendeu, amor? Não, amor, não entendi. Ele tinha um raciocínio, como vocês sabem, né? Às vezes nos estudos aqui, às vezes eles falavam coisas que vocês ficavam boiando também. Falem a verdade. Então, irmãos, se você falar no tom de palavra, conforme o tom de palavra, é que vai fazer a diferença. Continuando aqui. Você vai dizer para o teu filho assim, ó, para você levantar ele. Você é um homem de Deus, você é um vencedor, você é uma bênção. Você nunca fale palavra depreciativa para o teu filho, porque você não sabe o poder que tem. Eu acho que você sabe sim, porque você lembra quando teu pai falava aqueles palavrões, aquelas palavras depreciativas. Então, nem todos aqui tiveram um pai cristão. Nem todos tiveram um pai que conhecia a palavra. Então, eu sei que aqui no meio de todos vocês, deve ter gente que ouviu palavras que não queria ouvir e que nunca mais esqueceu. Porque se é uma palavra boa que você fala para uma pessoa, talvez ela esqueça. Mas se você falar uma palavra maldita, né, uma palavra mal colocada, a pessoa nunca mais vai esquecer. Nunca mais ela vai esquecer. Então, não usar palavras pejorativas com as crianças, que o inimigo pega suas palavras e ele tem direito legal para torná-las naquilo que você falou. Né? Esses dias eu fiquei tão triste que saiu uma irmã da igreja e foi para uma outra igreja. Aí a líder lá da outra igreja me falou, sabe, irmã, aquela irmã assim, sabe o que ela falou para mim? Que o filho dela tem o dedo podre. Falei, meu Deus do céu, quanto nós temos falado na igreja que não pode falar esse tipo de palavrão para os filhos. E justo essa pessoa que sempre está nos cultos, ela ouviu, sabe? Mas a palavra de Deus diz que quem ouve e não pratica a palavra, ele é que nem uma casa que é construída numa areia, e logo ela cai. Então, nós temos que ouvir a palavra, irmãos, e praticar, sabe? Ninguém tem dedo podre, irmão. O teu filho não tem o dedo podre. O teu filho tem um dedo maravilhoso, que ele sabe escolher as coisas. Irmãos, se ele fizer alguma coisa errada, você não vai ficar passando a mão na cabeça do teu filho, não. Você vai corrigi-lo. Mas você não precisa acabar com a raça dele para a vida toda. Às vezes é uma coisinha tão pequenininha. Às vezes você acaba com a vida dele, sabe? Hoje ainda estava vendo na internet, eu vi, passou assim um negócio que eu não estava entendendo. Daí eu peguei e li ali, estava escrito assim, que o homem, ele foi dar uma faconada no filho dele, trabalhava na roça, estava com o facão, e foi dar de prancha, o menino virou, ele matou o menino com a faconada. Irmãos, tem necessidade de uma coisa dessa, bater numa criança com um facão? Sabe? Irmãos, vocês não imaginam quanto tipo de ignorância que tem nesse mundo. Então, vocês, como cristãos, irmãos, tomem cuidado. A educação para os filhos é uma coisa maravilhosa. A Bíblia fala que não é para retirar a vara do filho.
Uma varinha, não é um pau, não é uma coisa assim, um galho, não é, é uma vara. E não é muitas varadas, não são muitas varadas. Eu costumava dar 3 varadas nos meus filhos, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Não, só 3. Então, temos que usar de sabedoria, irmãos, porque nossos filhos são herança do Senhor. Então, às vezes, falam palavras duras. Eu vou matar você. Eu vou acabar com a tua raça. Você não presta. Você nasceu né? Você nasceu para me incomodar. Não digam isso. Não digam isso. Sabe? Vá se danar. É a mesma coisa que dizer vá para o fogo do inferno. Seja condenado ao inferno. Vamos cuidar das nossas palavras. Para os amigos, eu coloquei aqui, irmãos, eu tive uma experiência muito dura com uma amiga minha uma vez, sem muito tempo, as crianças ainda eram adolescentes. A minha amiga, ela veio na minha casa, eu estava contando também para o Marcelo essa semana, porque eu e o Marcelo, a gente sempre conta os carros. Para a Jane também estava contando. A minha amiga chegou na minha casa e ela vinha de longe, ela era daqui, inclusive nós que ganhamos ela para Jesus, ela era nossa inquilina. E ela veio na nossa casa e ela ligou que vinha para trazer o noivo da filha para nós conhecer, e a outra filha, e tal, o esposo. E o Daí ficou muito contente, e eu fiquei muito contente, porque ela era nossa amiga. E aí, irmãos, o Daí foi no mercado e comprou tanta coisa boa, e colocamos na mesa, fizemos uma mesa que era uma festa, para abençoar ela. E ela olhou, irmãos, na mesa assim, e falou, por isso que tu tá gordo, você come que nem uma porca. Irmão, aquilo me acabou comigo. Aí eu tive que orar, sabe, perdoei ela, claro, porque eu vi que era uma brincadeira. Mas até para brincadeira, irmãos, tem limite. Eu nem tinha começado a comer, não tinha nem orado pela comida ainda, eu só tinha colocado. Mas eu acho que ela achou que a nossa casa sempre é daquele jeito. Mas nunca que é daquele jeito. É quando chega uma visita, a gente quer, né, fazer um agradinho. E daí eu passei por isso. Então, irmãos, já pensou que palavra mais infeliz que ela foi dizer? E ela não falou por mal. Até hoje a gente é amiga, ela é uma querida, uma maravilhosa, sabe? Mas aquilo lá me chocou. Você sabe que se ela vier na minha casa, você acha que eu vou arrumar um cafezão assim para ela? Talvez um suquinho, umas bolachinhas. Ainda assim, dessas light, né? Para ela não achar que eu sou gorda, porque como muito. Então, isso foi uma experiência que aconteceu com a minha vida. E eu estou passando para vocês. É a primeira vez que eu falo depois de uns 20 anos, pais. E ainda eu estou gorda, mas não tem problema. Estou saudável. Vamos mais aqui para frente. Tiago 3:10 diz assim, de uma mesma boca, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Não pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso venha acontecer. Não convém que assim se faça. Que de uma mesma boca saia bênção ou maldição. A boca que sai bênção, sai bênção. A boca que sai maldição, não pode sair bênção. E a boca que sai bênção, não pode sair maldição. Aqui vocês viram nós adorando o Senhor agora. Quanto louvor! Parece que eu via Jesus no meio de vocês, sabe? Recebendo o louvor da boca de vocês. Agora vocês louvam o Senhor, vocês adoram o Senhor, vocês enchem o coração do Espírito Santo. Aí vocês saem ali fora, não tem como vocês amaldiçoar ninguém. Não tem como você chegar lá na tua casa e brigar com a tua família. Não tem como. Porque de uma boca não pode sair bênção e maldição. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte de água salgada, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Uma única fonte não pode ter água salgada e água doce. Se a fonte tem água amargosa, é água amarga. A menos que Moisés chega com o raminho lá e joga lá, aí a água vai ficar doce. Senão, a água continua sendo amargosa. Não tem como de uma mesma fonte sair 2 tipos de água. E não tem como da boca do cristão sair bênção e maldição. O número 2 aqui.
As murmurações. As murmurações nos deixam no mesmo lugar. O povo de Israel murmurou e ficou caminhando em círculo no deserto durante 40 anos. Eles murmuravam e ficavam andando em círculo durante 40 anos. Porque um dos fatos era que o Senhor queria formar uma nação e deu tempo para formar a nação. Mas os murmuradores morreram todos no deserto, porque Deus não se agradou da murmuração deles. Diz que o povo murmurava por falta de comida, porque sabe o que eles diziam para Moisés? Você trouxe nós aqui para morrer nesse deserto. Porque lá no Egito nós tínhamos pepino, nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola, nós tínhamos isso e aquilo, carne. Vocês acham mesmo, irmão? Os escravos não tinham tanta fartura assim. Eles passavam, era miséria lá no Egito. Mas eles estavam murmurando contra Moisés. Também fala que a própria Miriam e o próprio Arão, que eram irmãos de Moisés, eles também murmuraram. E eles receberam um castigo de Deus. A Miriam ficou leprosa e depois ela se arrependeu e o Senhor permitiu que o Moisés orasse por ela e o Senhor curou ela. Porque ela estava murmurando contra o cargo que o Senhor tinha dado a Moisés. Ela e a Miriam e o Arão diziam assim, Deus não fala só através de você, fala através de nós também, fala através dos outros profetas. E daí ficavam zucrinando ele ali. Zucrinando, entre aspas. E o Senhor não se agradou disso. A Bíblia diz que o Senhor se irou contra isso. Às vezes, irmãos, as pessoas murmuram contra você. Às vezes elas ficam com inveja de você, sabe? E elas ficam falando mal de você e ficam murmurando contra você. Por quê? Porque Deus te escolheu. Deus te deu alguma coisa nas tuas mãos para fazer. E você faz com todo amor, com todo carinho. Você faz com toda, como que eu posso dizer? Com muito esmero. Por quê? Porque você sabe que você não está fazendo para homem. Você sabe que você está fazendo para o Senhor. Só que a pessoa que tem inveja de você acha que você está fazendo para se mostrar. Acha que você não está fazendo aquilo para Deus. Mas no teu coração você sabe que você está fazendo para Deus. Porque a Bíblia diz, que tudo que nós fizermos, que seja para a glória e honra do Senhor. Então, irmãos, vamos continuar nessa pegada, fazendo sempre as coisas sem murmuração. As referências que eu pus aqui é Êxodo 15, 24, que eu já falei. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber, o que havemos de comer. Daí Êxodo 16, 2 também fala assim, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, porque faltava comida. Eles achavam que faltava comida, mas Deus mandou o maná, Deus mandou carne, as codornizes, ali para eles, que eles nem aguentavam mais ver de tanta carne que tinha. O capítulo 12 aqui fala que eles criticavam a esposa, aqui é o Arão e a Miriam, o Arão e a Miriam, eles criticavam a esposa de Moisés porque ela era coxita. Aqui ela era níger, ela era morena. E daí eles criticavam ela. E eles tinham também inveja da autoridade de Moisés, como eu falei antes. E Deus ficou irado e castigou. E Miriam ficou leprosa e arrependeu-se. E Moisés orou e Deus a curou. Então, irmãos, tem pessoas que reclamam de tudo. Não devemos fazer isso. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses 2:14, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Como eu já comentei, tudo que nós fizermos, que seja sem murmuração e nem contenda. Tudo que fizer, façamos como ao homem e não, como a Deus e não ao homem. Tudo que nós fizermos, que seja a Deus e não ao homem. Porque se você fizer a Deus, você receberá a recompensa. Se você fizer ao homem, você nunca vai ser reconhecido e nem vai ter a tua recompensa. Agora no 3, o tópico 3. As nossas palavras podem determinar o nosso futuro. Aqui eu coloquei Salmo 34, 12 e 13. Quem é o homem que deseja vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Guarda a tua língua de falar engano. Guarda a tua língua do mal. Se você quiser ter longos dias,
sabe? Viver longos dias e ver o bem, guarda a tua língua de falar o mal. Não murmure, irmão, se você vê o teu irmão caindo num delito, caindo num pecado, né? Você ajuda ele. Você ajuda, você não vai ficar encobrindo, mas você ajuda ele em oração. Você ajuda, você anima. Não, Jesus pode te perdoar, Jesus pode te levantar. Jesus é o nosso advogado. Anima o teu irmão, não pise, não chute em cachorro morto. Tem pessoas, irmãos, que o outro cai ninguém é perfeito, mas tem pessoas que vê o outro caído, ainda chuta, ainda pisa em cima. Tá vendo? Eu falei que ele não ia resistir, que ele ia cair. Eu falei, viu? Eu falei. Irmãos, mais para frente a gente vai ver, nós vamos ter que dar conta das nossas palavras. Efésios 4, 29 e 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Você viu, irmãos, que com as nossas palavras, às vezes nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós, nós entristecemos. E o pior é que a gente sabe quando a gente entristece o Espírito Santo. Quando a gente fala alguma coisa que entristece o Espírito Santo, a gente sabe. Só que a gente é sábio, né? A gente vai lá e dobra o joelho. Nós vamos lá, dobramos nossos joelhos e oramos, e o Senhor nos perdoa, porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama. A Bíblia diz que o Senhor não lança em rosto aquilo que nós fizemos, mas Ele nos ama e Ele nos perdoa, porque nós somos filhos amados, filhos do Senhor. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Nós estávamos falando no GD esses dias atrás, né? Sobre as gritarias, sobre as malícias, a gente estava falando sobre isso aí lá no GD também. Então, eu falo sempre de um exemplo, mas esse não é meu, não. Mas quem sabe, né, alguma vez já aconteceu. O pastor foi visitar uma família, porque não é que nem hoje, que hoje a gente liga e marca, né? O pastor, antigamente, a gente chegava na casa das pessoas e se a casa estivesse do jeito que tivesse, a gente chegava, se a pessoa nem estava em casa, a gente voltava, mas ia sem avisar. Aí um certo pastor, que não fui eu nem meu esposo, chegou na casa da pessoa e a porta estava fechada, e eles estavam numa gritaria lá dentro, todo mundo brigando, todo mundo, né, se maldizendo, e a porta estava fechada e tinha uma plaquinha na porta, essa casa pertence ao Senhor. Daí o pastor só virou a plaquinha e escreveu assim: porém está alugada a Satanás. E voltou embora. Foi embora, depois de certo eles viram, né? Vai se saber. Mas às vezes, irmãos, a casa dos cristãos tem certos tipos de pessoas que se diz cristãs, que a casa às vezes não é um paraíso, às vezes não é um pedaço do céu. Às vezes é uma gritaria. Eu não digo que não aconteça, principalmente quem tem filho adolescente, quem tem criança, pode acontecer, mas não deve ser rotina. Não deve ser rotina nas nossas casas, porque o Senhor não se agrada de casa onde tem gritaria, onde tem maledicência. Eu dei um exemplo aqui do rei Davi, quando ele pecou. É sobre o poder das palavras ainda que eu estou falando, tá, irmãos? O Davi pecou com Betseba, e ele mandou o esposo da Betseba, Urias, ficar na frente da batalha para Urias morrer. E a Bíblia diz que o Senhor não se agradou. E daí o Senhor mandou, os irmãos todos aqui sabem a história, quem não sabe é só ler. Ler a história de Davi, que está em Gênesis 31, Gênesis 27, mais por ali. O Davi, ele mandou Urias para morrer na frente da batalha. E o Senhor não se agradou do que ele fez. Além dele pecar contra o Senhor, ainda ele mandou o Urias, que era o esposo da mulher, da Betseba, na frente da batalha, porque ele ficasse no lugar mais perigoso. Ele mesmo levou a carta lá para o general dele, lá para o comandante dele, e para ficar bem na frente da batalha, para ele morrer. O Senhor não se agradou e mandou o profeta Samuel lá dizer assim para ele, né? Falar para ele. Contou umas histórias tristes lá para ele, e daí ele pegou e ficou indignado. O
o Davi ficou indignado, e ele mesmo deu a sentença. E ele falou, a pessoa que fez isso, que era a história da ovelha lá, né, que o outro matou a ovelha do vizinho lá, a pessoa tem que pagar 4 vezes. E daí o Samuel falou assim, esse homem é você, Davi, você que fez isso. Você tinha todas as mulheres que você quisesse no reino, e você foi pegar justamente uma casada e não mandou matar o marido dela. Então, irmãos, ele soltou essa palavra da boca. Ele mesmo deu a sentença para ele próprio. E daí morreu o filho dele, morreu o filhinho dele, né, que era o filho dele, que a Betseba, que ela engravidou, e morreu mais 3 filhos deles. Os adultos, né, os filhos adultos dele morreram também. E depois morreu até ele, né, todo mundo morreu. Mas naquela época ali, assim que ele falou, assim aconteceu. Daí eu coloquei aqui também o exemplo da Raquel, e a Raquel era esposa de Jacó. Quando eles estavam saindo lá de Padã Arã, que era na casa do Labão, tem muitos que falam que ele era Lambão, mas ele era Labão. Aí eles pegaram e saíram, né, toda aquela viagem. Foi muito tempo. Foi muito tempo, eles iam armando as tendas, e saíram com muito gado, e com muita criança, e com as mulheres, e com as famílias, com os empregados, e foi uma viagem muito longa. Não fala quanto tempo foi, mas foi uma viagem muito longa e durante muito tempo. E daí, nos primeiros dias ali, quando ele saiu, parece que era no 7º dia, o Labão veio atrás dele, porque o Senhor tinha mandado ele voltar para Belém. E ele estava indo lá para a terra dele. Aí, o Labão foi atrás dele e falou, além de você sair sem se despedir, ainda você roubou as minhas imagens, que eles tinham umas imagens de escultura lá na casa. Era costume deles lá. E daí ele falou que ele não tinha feito isso. Ele falou assim, que morra a pessoa, pode revistar aí. E que morra a pessoa que fez isso. Mas ele não sabia que era a mulher que ele amava que tinha feito. A filha ela roubou as imagens, os vidros da casa do pai dela. E o Jacó não sabia que a Raquel tinha feito isso. E ele largou essas palavras de maldição, abriu a boca, largou palavras de maldição, e assim aconteceu. Faltava um pouquinho para ele chegar em Belém. Ela ficou passando mal porque ela estava grávida, e ela deu à luz ao Benjamim, e ela morreu, porque ele falou a palavra de maldição, amaldiçoou a sua própria esposa. Então, vamos cuidar, irmãos, não vamos amaldiçoar a nossa família. Vamos cuidar no que nós falamos. Continuando aqui, Gênesis capítulo 31. Raquel, esposa de Jacó, também morreu antes de chegar em Belém, por suas más palavras. Saíram da casa de Labão em Padã Arã. Daí o versículo 32 diz assim, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Tipo, que morra, né? Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Agora passando para a quarta e última. Quarta e último tópico aqui. Pelas palavras nós seremos justificados ou condenados no juízo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 12, 36 e 37, diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, tem uma outra versão que diz de toda palavra frívola, uma palavra assim, sem valor, uma palavra, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Em que dia, irmãos? No dia do juízo, nós vamos ter que dar conta das nossas palavras. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Irmão, se todos soubessem quão importantes são as palavras, se todos nós, assim, nos atentássemos para as palavras, a gente falaria metade das palavras que a gente fala. Talvez até mesmo. Os homens, eu acho que pecam muito menos. Porque os homens, eles falam menos. As mulheres, parece que a gente tem uma coceira na língua. Nem todas, né, irmão? Eu não. Imagina. Eu quase nem falo.
quase sou muda. Ai, Deus me perdoa. Olha o poder das palavras. Não, irmãos, eu falo, e bastante. E eu tenho que me corrigir. Essa palavra falou muito comigo. Falou forte comigo. Eu tenho que me corrigir. Na verdade, só faz 50 anos que eu estou me corrigindo, sabe? E cada dia mais, né? Eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda, mas já não estou mais no lugar onde eu estava. Já estou meio caminho andado. Isso é bom, né, Jane? Isso é muito bom, meio caminho andado. O apóstolo Paulo também diz na sua carta em Romanos 10:9, se com a tua boca, isso aqui é a parte boa das palavras, irmão, preste bem atenção nisso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vocês viram, irmãos, o poder da palavra? Com as tuas palavras você vai ser salvo. Pelas tuas palavras você vai ser condenado. E pelas tuas palavras você vai ser justificado, vai ser salvo. É só acreditar em Jesus, não basta. O só acreditar em Jesus não basta, porque todo mundo acredita em Jesus, até o inimigo acredita em Jesus. Você pode perguntar para todas as pessoas, eles acreditam em Jesus, só que eles não creem de todo o coração, né? Nós temos que confessar com a nossa boca Jesus como nosso Salvador e crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E se você crer no Senhor Jesus, se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador da tua vida, essas palavras malditas que você disse vai ficar sob o sangue de Jesus. Você não vai ser condenado, porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, quem está em Cristo, já não há condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. É maravilhoso, irmãos, saber que pelo poder de uma palavra que você falar, e hoje você tem essa oportunidade, se você não falou essas palavras ainda, se você não confessou a Jesus Cristo com todas as palavras certas que você tem que dizer, que você reconhece Ele como teu único e suficiente Salvador, que ninguém orou por ti ainda, se você não se arrependeu dos teus pecados e não confessou Jesus, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia aceitável e eis agora o dia da salvação. Hoje você tem essa oportunidade. Você pode estar vindo aqui na frente e os pastores, os diáconos, os presbíteros estarão orando por você. A igreja estará orando por você. Você tem essa oportunidade hoje. Não desperdice essa oportunidade. Venha aqui na frente que nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus. Tem alguém aí que queira vir para confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você não fez ainda certinho essa oração, e você sentir no teu coração que você pode fazer essa oração hoje, vem à frente e Jesus vai te receber. Glória a Jesus. E naquele dia, quando as pessoas chegarem no trono do Senhor para serem julgados conforme as suas palavras, ali vai estar escrito, teve um dia que era dia 19/7/2026, que essa pessoa ali no templo, aonde ela congregava, ela confessou Jesus com sua boca e para ela já não há condenação. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Levante-se todos aí, vamos orar por as pessoas que estão aqui na frente. Grande Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui na Tua presença, nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa vida que está aqui, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus, que ela está confessando Jesus com a sua boca, nesse dia, Senhor, nesse dia 19/7/2026, essa pessoa está confessando a Ti, e para ela no dia do juízo, não vai haver condenação, não vai haver condenação, porque os que estão em Cristo Jesus, já não há condenação, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Pai, escreve o seu nome no livro da vida, escreve o nome no livro da vida, Senhor, porque vai chegar um dia, que quando chegarem ali na Tua presença, e o nome não estiver escrito no livro da vida, essas pessoas vão perecer, Senhor, mas aqueles que estiverem
estiver com o nome no livro da vida, entrarão para o gozo do Senhor, entrarão para as bodas do Cordeiro e entrarão para o descanso e para a vida eterna. E eu te agradeço, meu Deus, eu louvo o teu santo nome. Tu és digno, Senhor, tu és santo, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Bendito é teu santo nome, bendito é teu santo nome. Glória a Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor.